Olá pessoal, mais um livro comentado. Esse é um livro bastante complicado de comentar, bastante polêmico, vai dar muitos problemas. Eu vou tentar fazer uma resenha e comentar que me dê o menos possível de problemas. Tá? Porque é um livro realmente bastante, mexe muito com as pessoas. Na época que ele saiu, bom, deixa eu mostrar o livro. Tá aqui. Deus, um delírio. Richard Dawkins. É um livro de 500 páginas. Ai, ai. Esse livro é de 2006. Quando ele saiu, eu comprei logo que saiu. Li. Achei interessante, eu tenho outros livros dele. Mas o mais interessante é que as resenhas que eu vi pela mídia no internacional e mesmo a mídia nacional, os brasileiros e gringos, é um livro que causou muita controvérsia, muita polêmica. Mesmo é um livro que todo mundo que conhece o Richard Dawkins sabe que ele é um ateu militante, um ateu ativista. Bom, vamos falar um pouquinho dele. Richard Dawkins nasceu em 1941, nasceu em Nairobi, no Quênia. Foi para a Inglaterra, estudou biologia e depois lecionou biologia sua vida inteira em Oxford e se aposentou lá. Então, basicamente, a vida dele foi focada para o lado da biologia. Cerca de 20 anos atrás, ele começou essa não é, na verdade não é quando ele começou não era um ativismo explícito assim. Ele é um cara que gosta muito, ele é fanático pela teoria da evolução de Darwin. Desenvolveu algumas coisas nessa área também. Tem alguns livros bem legais. E ele, a partir de um determinado momento, começou a mais do que pregar a teoria de Darwin, ele passou a criticar muito. Primeiro o criacionismo e depois começou a criticar abertamente as religiões. E virou personagem de mídia, né? Se você procurar na internet, está cheio de debate dele com outros cientistas. Ele fez parte, junto com Christopher Hitchens, Sam Harris e Daniel Dennett, do que os crentes chamavam de os quatro cavaleiros do Apocalipse, que eram os quatro maiores militantes ateus da intelectualidade mundial. Eu disse foram porque na verdade o Hitchens já morreu, né? Então só ficaram três. Enfim, ele é um militante dessa causa. Então eu li nos comentários, nas resenhas que fizeram desse livro quando do lançamento. Claro, os religiosos malharam o livro, evidente, malharam, ficaram muito bravos. Alguns até começaram a resenha, olha, realmente eu gosto de analisar os livros criticamente, assim, mas a partir da terceira linha é só pancada. Quer dizer, o Dawkins bateu muito na religião nesse livro, né? É o livro mais panfletário dele. Ele bateu muito, ele combateu muito e foi bem direto nos seus posicionamentos. E os religiosos, se você procurar em blogs, aí tem blogs que escreveu, acho que mais coisas no blog para responder um livro de 500 páginas, mas acho que eles escreveram mais de 500 páginas para rebater o que foi escrito aqui. Então essa briga de ateus e religiosos é uma briga, de vez em quando é divertido, em debates, em algumas coisas assim é divertido. É bom ver o que cada lado está dizendo, né? Então, enfim, aí e muitos ateus também criticaram esse livro aqui porque disseram que o Dawkins foi muito incisivo, ele partiu para pancada mesmo. Os outros livros, ele falava, ele tem outros livros, O Gênio Egoísta, Relojoeiro Cego, O Maior Espetáculo da Terra, O Rio que Saía do Éden, que mais? Tem mais aí, tem não sei o que, Desvendando o Arco-Íris, tem uns 10 livros aí. Eu tenho quase todos. E esse é o livro de pancada. Os outros livros ele apresenta teses, ele apresenta as teorias dele.
ou conta a história da evolução e tal. E esse aqui é um livro de pancada, é um livro que ele lançou para provocar. Na verdade, o que ele queria, tanto é que é o que ele diz no prefácio do livro, ele quer tirar os ateus do armário. Então ele acha que tem muito ateu pelo mundo que tem medo de se declarar ateu. Então fica meio que escondido. Você tem religião? Não, bem assim, sou não praticante e tal. Então ele faz um chamamento, fala, se você não é, se você não se encaixa aqui nenhuma dessas religiões, então você é ateu, vem, sai pra rua, né? Assim, sai do armário e vem pra cá. Vem brigar junto comigo, mais ou menos isso. Então é um livro panfletário dele. Mas apesar de ser um livro panfletário, é um livro interessante. Na primeira parte do livro, ele faz meio que um. Ele faz uma interpretação. O discurso dele é a busca por Deus, pela. Como é que eu vou explicar? Deixa eu ver. Ele faz uma análise das possibilidades de existir um Deus pessoal ou um Deus grupal, um Deus coletivo. Então ele passa por vários argumentos, várias interpretações para mostrar que não, claro, a ideia dele é mostrar que não existe, né, que não é possível provar a Deus. Então tem vários argumentos que ele usa. Eu não vou explicitar aqui todos eles, é muita coisa. A segunda parte do livro é, a segunda parte do livro ele fala mais da moral, ele fala da moral e dos riscos que para ele, eu tô analisando o livro como ele está escrito, eu não estou analisando o livro do jeito que eu entendi, tá? Se eu concordo, se eu não concordo. Eu acho que o livro é bom e deve ser lido. Não estou dizendo aqui se eu concordo ou não. Então, essa segunda parte ele analisa a moralidade das religiões, o problema das guerras, muitas guerras foram causadas por religiões, conflitos pelo mundo, analisa o problema da religiosidade nas crianças, de pais que impõem sua religião aos filhos. O que mais? Ele fala bastante coisa vinculada com isso. Fala também se a. O que mais eu posso dizer dessa parte? Ele faz alguns comparativos, ele tem algumas estatísticas muito interessantes, inclusive. Por exemplo, eu não sei que parte do livro tá, isso que eu vou contar, porque me veio agora na cabeça. Faz um bom tempo que eu li esse livro, quase 10 anos. Ele pega experiências médicas, por exemplo, as pessoas dizem que o poder da oração funciona. Então ele pega lá pacientes, pega um paciente que está aqui com o mesmo problema, outro paciente que está aqui com o mesmo problema. Aí faz esse aqui tem pessoas rezando para ele, esse aqui não tem. Então, claro, não um paciente, uma estatística de vários pacientes, para verificar na estatística se aquele paciente que teve mais pessoas rezando, se eles tiveram mais chance de cura do que os outros. E ele comparou que as estatísticas são exatamente iguais, ou seja, aquele paciente que teve muita gente rezando para ele se restabelecer, aqueles pacientes, para eles se restabelecerem, e os outros que não tiveram nenhum tipo de reza, a mortalidade foi igual, não teve nenhuma diferença, ou seja, o efeito da reza não, estatisticamente não influenciou em nada. E tem um outro experimento que é a mesma coisa, é um grupo aqui de pacientes com um problema exatamente igual ao outro grupo de pacientes. As pessoas rezam para ele e ele sabe que as pessoas estão rezando. E outras pessoas rezam e ele não sabe que estão, para analisar o poder da própria pessoa. Porque às vezes você pode ter a questão da autossugestão. Ah, as pessoas estão rezando para mim. Então você internamente pode procurar uma força, porque tem muita gente rezando para você, então você se fortalece mais. Enquanto que o outro cara não está sabendo. Então ele não tem como se fortalecer disso porque ele não está sabendo. Então fizeram essas estatísticas também. Foi inclusive uma entidade ligada à Igreja Católica que fez esses experimentos e também não deu diferença nenhuma. As pessoas que sabiam que estavam sendo rezadas para ela e as outras que não sabiam, a estatística de morte ou de recuperação foi exatamente igual. Então, com isso, ele demonstrou aqui no livro que o poder da oração, em teoria, pelos experimentos, não altera em nada. Que mais? Na parte final do livro, ele começa a falar de novo aí da sua paixão pela ciência, né? Ele começa
a defender as opções da ciência versus a religião, por que que a gente deve acreditar na ciência, não na religião e tudo mais. É basicamente o que ele escreve nos outros livros, que é a pregação dele pela ciência, né? Ele tem até uma frase que ele coloca aqui no começo, que não é dele, mas que é uma frase que sintetiza mais ou menos o pensamento dele. Na verdade, eu não sei se a frase é dele ou se é do. Tem uma pessoa aqui que está em memória, que é um amigo dele, Douglas Adams. Não sei se a frase é dele ou se é do Douglas Adams. Mas a frase é o seguinte: não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele? Ou seja, ele acredita que a natureza é tão maravilhosa e foi criada através da seleção natural, que é uma teoria. Veja bem, a seleção natural é uma hipótese, tá? Agora sou eu que estou falando. A seleção natural é uma hipótese. É provavelmente a hipótese mais plausível de ter acontecido. Agora, ela não tem como provar. Ela não tem como provar porque você teria que voltar e chega uma hora que você não chega mais. E tem alguns elos que faltam também nessa cadeia. Então não dá para você provar. É uma teoria muito interessante, muito inteligente, que a maioria das pessoas aceitam, a maioria dos cientistas, a maioria das pessoas aceitam. Agora não tem como você provar que ela é correta. O problema é que não tem o outro lado. Qual é a outra opção? A teoria do Darwin, da origem das espécies, tenta explicar a origem do homem e dos outros animais, mas principalmente a origem do homem. Do outro lado, não tem uma outra teoria. A outra teoria que existe, mas que, assim, essa é a teoria criacionista, é a teoria religiosa, de que Deus criou o homem do barro, aquele negócio de que está em livros sagrados. Então, cientificamente só tem essa teoria, né? A outra teoria é uma teoria que é defendida basicamente por religiosos. E tem quem defenda o misto dos dois, né? Tem quem defenda que primeiro houve o Deus criou o homem e depois daí, a partir daí, houve a evolução. Então a teoria da evolução você pode usar a partir daí, mas teve. Então são as teorias que existem. E o Dawkins é muito apaixonado por essa teoria, ele é obcecado por essa teoria. E nesse livro ele bate de frente nas religiões. Agora, trocando um pouco, tem algumas coisas que ele fala aqui, por exemplo, ele fala do conflito árabe-israelense, por exemplo, palestino-israelense. Se não tivesse o problema da religião, aquele conflito não aconteceria. Na verdade, aconteceria. A gente vê árabes brigando com árabes. Então, não é questão só de religião. Tem outras coisas envolvidas. Ele fala também que o problema da Irlanda com a Inglaterra também não teria, se não fosse o protestantismo contra o catolicismo, não teria esse problema. É verdade que se não houvessem religiões, muitos conflitos teriam sido evitados, muitas mortes teriam sido evitadas. Por outro lado, também é verdade que nem todos os conflitos e nem todas as mortes que aconteceram no mundo foram por conta de religião. Então, o que ele coloca aqui, o que ele prega aqui, é que sem religião o mundo vai ser muito melhor. Que a religião é o mal para o mundo. Essa é a visão do Dawkins. Analisando aqui do meu lado, claro, os crentes, eu não sou nem ateu nem crente, então eu consigo pegar o meio termo disso aqui. É claro, os crentes batem nele. Se você procurar Richard Dawkins comentado por pensadores cristãos, católicos, o que seja, vão dizer que ele é burro, que ele é isso, que ele é mal intencionado, que ele é. Dizer tudo dele. Tudo bem, é normal. É uma guerra, assim, é uma briga entre os dois lados. Agora, dá para entender em parte essa revolta dele por conta de. Bom, a gente está vendo agora recentemente, hoje mesmo, algumas horas atrás, teve um atentado em Paris, um atentado terrorista em Paris. Eu não vi totalmente as notícias, mas me parece que tem relação
com o mundo muçulmano, com refugiados muçulmanos que estavam em Paris e promoveram atentados e mataram não sei quantas pessoas em shows de rock lá. Hoje, dia 13, tô sem meu celular aqui. Não sei se é dia 13, hoje eu acho que é dia 13, deixa eu ver aqui no computador. Não, hoje já é dia 14, já virou, agora é 1h40 da manhã, hoje é dia 14 de novembro de 2015. Então, hoje mais do que nunca, esse ódio religioso está provocando desgraças e mortes pelo mundo, né? Não só islâmico, de qualquer tipo de religião. Então, esse tema ateísta ele vai ficar cada vez mais presente na mídia quanto mais forem esses atos de terrorismo religioso que estiverem acontecendo pelo mundo. Porque as pessoas começam a ver exatamente o que está acontecendo. Pessoas matando pessoas por conta de fé religiosa. Eu estou matando não sei quantas mil pessoas porque elas são de outra religião e então meu Deus diz que eu tenho que matar esse monte de pessoa para ir para o céu. Faz parte do meu líder espiritual diz que eu tenho que fazer isso. Então, quanto mais isso acontecer, mais gente vai ficar do lado do ateísmo, porque as pessoas estão vendo que a religião está provocando guerras e mortes e tragédias. Então, esse livro acaba sendo mais atual hoje do que quando ele foi lançado. Se bem que quando ele foi lançado foi 5 anos depois do ataque às Torres Gêmeas, que também teve toda uma comoção em torno do problema religioso. Mas é isso. É um livro interessante de ler. Eu acho que todos os livros dele são bem interessantes de ler. Os outros livros são mais teóricos, ele está apresentando mais as teorias dele. E esse livro é um livro de pancada, é um livro de panfletagem dele mesmo, direto contra a religião. É claro que alguns argumentos, se você for procurar, por exemplo, resenhas nos jornais, revistas daquela época, se você pegar os ateus, todos eles vão dizer que os argumentos são fantásticos, são maravilhosos, que ele destruiu a religião. Se você procurar resenhas de pessoas crentes, não, aquilo lá é tudo fajuto, ele falsificou tudo, não, nada daquilo lá vale, ele é muito burro. Então, assim, são os dois lados, né? Quando você tem uma briga de duas facções, de duas vertentes, sempre vai ser assim. Um lado vai falar muito bem dos seus ídolos e o outro lado vai tratar de balhar esses ídolos. Não vai mudar nunca isso aqui. Agora, você leia e você tire suas conclusões. É você que vai ler o livro, você que vai decidir se você gosta do livro, se você não gosta do livro, se ele te interessou ou não, se os argumentos que o Dawkins usou são viáveis, não são viáveis, são factíveis, não são, se procedem, se não procedem, enfim, é isso. Ele é tão sacana, ele escreve muito bem, ele é muito provocador, ele escreve muito bem, que no final do livro ele coloca uma lista de organizações para você procurar. Se você que tem dificuldade para se tornar ateu, você pode procurar determinadas instituições em determinados países que elas vão te ajudar a virar ateu. Quer dizer, ele faz basicamente isso para mim é uma chacota que ele faz, que quando as religiões pregam, elas dão o papelzinho, olha, você vai lá na minha igreja, você vai lá na sede, não sei o quê, para você se converter e tal. E aqui ele faz o contrário, ele dá o local para você se desconverter, se você quiser, que são organizações ateísticas. Faz parte do jogo, é uma briga dos dois lados e faz parte do jogo, tá bom? Eu acho que é isso aí. É um livro polêmico, mas é um livro que vale a pena ser lido. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser receber a atualização do YouTube, você clica ali em inscrever-se no canal e clica no sininho, e dentro do sininho vai ter a opção receber todas as notificações, senão você não vai receber porque o YouTube está furando, tá? Então é isso. Lembrando sempre que esse canal é um canal de divulgação das palestras literárias e aulas que eu ministro, tá? Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo. Então comente se você gostou, se você não gostou e tudo mais, tá? Eu sei que é um livro que vai dar polêmica, porque o Dawkins é um autor polêmico. Tem os que amam e tem os que odeiam. Eu consigo ficar no meio termo. Eu acho que tem coisas muito interessantes que ele fala e tem coisas que são muito primárias, não carecem de mais. Por exemplo, quando ele entra mais na parte filosófica da coisa,
falta um pouco de bagagem para ele. Falta um pouco de bagagem filosófica para esse lado, para comentar a religião do ponto de vista filosófico. Agora, do ponto de vista da teoria das espécies, da evolução das espécies, ele é mestre nisso aqui. Quando ele fala sobre isso, uma parte do livro que ele descreve essa parte, faz toda a correlação da ciência, essa parte ele é perfeito nisso, que trabalhou a vida inteira nisso, né? Então é a área dele. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, aliás, quase que eu repito, hein? Eu comecei a falar de novo, quase que eu repito tudo de novo. Mas é isso aí. Uma saudação. Eu vou trazer alguns livros com temas religiosos também aqui para o canal. Eu ainda não vou colocar temas ocultistas aqui, de ordens esotéricas e tal, porque eu acho que esse canal não é o foco ainda para isso. Mas alguns livros que comentam temas religiosos eu vou colocar assim. E não vou fazer a defesa de nenhum dos dois lados. Eu vou colocar o livro, analisar o livro. Você vai ler e decidir o que você acha, tá bom? Que não sou eu que vou escolher se você vai ter alguma religião, se você não vai ter e qual delas será. Isso é você que vai fazer. Então, uma saudação e até a próxima.